o que tá acontecendo com a Sony? A gente viu um PlayStation 4 Pro que ninguém sabe direito pra que vai comprar esse console. Tem um monte de jogo sendo adiado. Será que a Sony tá perdendo o reinado dela nessa geração? A gente vai discutir isso aqui neste momento. A Sony teve 2 semanas de muitas notícias ruins, muitas por conta de decisões tomadas internamente, e eu acho que talvez a pior delas tenha sido o PlayStation 4 Pro não tendo a capacidade que a gente esperava que teria. Assim. A gente ainda estava a linha que separava os consoles dessa geração com os consoles ditos mais atualizados, né, de um lado PS4 Pro, de um lado Project Scorpio, nunca tinha sido muito bem definida, e quando a Sony foi e estabeleceu os specs do PS4 Pro, eu acho que as pessoas estavam esperando um pouco mais, e você tem o fato de que algumas funcionalidades do PS4 Pro estarem abaixo até do Xbox One S, por exemplo, que é uma versão atual do Xbox One com algumas melhorias, como por exemplo você rodar 4K em vídeo, você ter Blu-ray que roda em 4K, então ficou uma coisa meio tipo, pô Sony, Por quê? Eu acho que a Sony ela meio que queimou a largada, sabe? Ela quis lançar primeiro, mostrar, olha, nosso console já existe, ele não é só um vídeo conceitual, não é só um projeto. Com isso ela fez uma máquina que atende o mínimo que as pessoas aparentemente querem, que é jogos numa resolução mais alta, mas que na prática não é tudo isso, não é? Você olha para o Scorpio, que não existe, que é só aquele vídeo com desenvolvedores falando o quanto aquela máquina é maravilhosa, e você imagina, sei lá, o DeLorean chegando do futuro ali no meio da sua sala. É verdade. E você olha pro PlayStation 4 Pro e é uma decepção. Hey Doc, what's going on? Your kids, Marty! They're in trouble! Eu achei o Pro esquisito, cara, porque assim, ele, como você tinha falado, ele tem muitas coisas, não muitas, mas algumas coisas que estão abaixo ou no mesmo nível do Xbox One S. Que foi uma atualização que a Microsoft lançou agora já, sabe? Que é uma atualização para ser um console menor, um pouco melhor e tudo mais. E eles disseram, a Sony disse que o Pro é um concorrente para o PC. Eles querem que o Pro mantenha os jogadores de PlayStation no PlayStation, porque toda vez que ele chega no meio da geração, eles identificam uma certa quantidade de jogadores que não quer mais jogar naquela definição de gráficos e tudo mais e parte pro PC. Eu acho que é a mesma mentalidade da Microsoft com o Scorpio, né? Essa coisa de vamos manter a vida útil dessas máquinas por mais tempo sem que elas fiquem defasadas em relação aos computadores. Só que eu não sei o quanto disso realmente é bom para o consumidor. Eu fiquei muito decepcionado com o PlayStation 4 Pro, nem tanto pela coisa do upscale para 4K, de não ser 4K nativo, que eu nunca fui um cara que super entendi disso. Mas me espantou ele não ter um leitor de Blu-ray 4K Ultra HD. Gente, a gente tá falando de PlayStation. PlayStation é um videogame que popularizou o CD Player, o player de DVD, o próprio Blu-ray. E agora chega nessa hora do Blu-ray Ultra HD. Ah, não, a gente é parceiro do YouTube, do Netflix, então tá tudo bem. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why would they still be using DDR3? Are they nuts? Essa filosofia de você tentar aproximar o público e o mercado de console, não só do mercado de mobile na frequência de lançamento, mas também do mercado de PC, eu não vejo com tantos bons olhos assim, porque eu acho que, pelo menos pra mim, eram 2 filosofias que estavam muito bem consolidadas. O cara que quer os melhores gráficos, o cara que tem a melhor especificação, ele vai pro PC e ele vai ter que atualizar a máquina dele com uma frequência maior, mas ele vai estar sempre no topo da cadeia alimentar das resoluções e dos frame rates. E o cara do console é o cara que quer comprar, jogar e pronto. A Valve meio que tentou fazer isso com aquele programa das Steam Machines, né? Que eram meio que uns PCs com cara de console, não deu muito certo. Quem sabe agora com a Sony e a Microsoft entrando com nomes mais fortes, isso talvez ganhe um pouco de tração, mas eu preferia que as coisas meio que continuassem como estão, eu acho que funcionava bem do jeito que estava. Minha maior decepção é olhar pro PS4 Pro, a gente não jogou ele ainda e tudo mais, e me parecer que é um console que não vale tanto a pena eu investir pra falar, vou ter uma experiência absurdamente diferente. Não me parece isso, sabe? E ainda tem uma coisa, durante a semana do anúncio do PlayStation 4, né, os dias, o PlayStation 4 Pro, todos os outros dias, a Sony anunciou o adiamento do Last Guardian, teve o adiamento do Gran Turismo também, foi uma coisa atrás da outra que tipo, tava todo mundo olhando e falou, caralho, o que tá acontecendo? Por que isso tudo tá acontecendo com a Sony? Tudo bem que foi só uma semana de adiamento ali, o Last Guardian, mas a essa altura do campeonato, esse jogo já foi adiado tantas vezes que qualquer coisa dessa pro fã é um sinal vermelho, né? Quer queira ou não, o jogo exclusivo ainda é um grande ponto para vender console. Apesar de ter perdido bastante importância
tanto do lado do PlayStation quanto do lado do Xbox, que agora coloca tudo no PC também. Mas você pensar que vários dos jogos exclusivos da Sony têm sido adiados constantemente. Uncharted 4 foi adiado mais de 4 vezes, o Last Guardian foi adiado, o fim de ano da Sony tava com Last Guardian e Gran Turismo. Um foi pra 2017, o outro tá quase indo pra 2017, porque 6 de dezembro, né, daqui a alguns dias vira um ano. Se você pensar que pro mercado americano, que é o principal foco deles, dezembro já passou a Black Friday. O Natal não é a grande data de comprar jogos e tal nos Estados Unidos. Então o Last Guardian já foi. Perdeu o grande momento de vendas dele. Isso não muda muito em relação ao cenário do PlayStation 4 no início de geração, porque como você falou, nunca teve grandes exclusivos, tipo, uma grande quantidade de exclusivos, né? A gente teve o Bloodborne, Until Dawn, Uncharted 4 e tal, mas não teve uma quantidade como a Microsoft teve. E ao mesmo tempo eles têm uma dianteira aí no mercado muito grande. E é aquela né? coisa também, entre E3 sai E3, a Sony faz a conferência dela, anuncia um monte de jogo exclusivo e a gente não vê quando esses jogos vão sair de fato. Exato. E os jogos que pelo menos têm uma data, essa data fica constantemente sendo adiada, então tipo... É engraçado. O que tá acontecendo de fato com esses jogos? Eu acho que a Sony apostou, cara, na mesma coisa que deu certo quando ela largou na frente na geração. É o marketing. Eles jogaram fino no lançamento do PlayStation 4 e se beneficiaram de uma Microsoft que não soube vender o Xbox One. E agora você tem uma Microsoft que tá achando um caminho, tá sabendo vender, tem mantido um line-up ali consistente de jogos, não tem uma grande diversidade, mas se você gosta de um jogo de tiro, de um jogo de corrida, de um jogo de ação, sempre tem alguma coisa nova e exclusiva. E um videogame que faz sentido para o consumidor. Você consegue entender o que é o Xbox One S. A Sony está nessa situação. Ela tem jogos adiados, jogos que você tem trailers novos a cada 6 meses e sabe-se lá quando você vai vê-los. E uma coisa, ela vendeu o PlayStation 4 para você que tem um PlayStation 3 ou um Xbox 360. Outra coisa, ela convencer você a comprar um console novo agora que você já tem um Play 4. E pelos números de vendas do Play 4, na moral, você já tem um Play 4. Dificilmente você é um cara que não tem um Play 4. Sabe? Exato. Nesse meio. Então ela quer te convencer de que esse console que é um pouco melhor vai rodar os jogos que você já tem melhor. Mas aí você começa a pensar, qual jogo eu já tenho que eu jogo direto? Aí você tem que olhar se esse seu jogo vai receber uma atualização. Eu acho também que eles vão apostar muito nos jogos que estão pra sair. O novo God of War, aquele Days Gone, o Death Stranding, Mass Effect, que esteve lá na apresentação do PS4 Pro, eles vão mostrar no PS4 Pro, pá, deste jeito, sabe? Que eles vão querer mostrar que o 4K faz diferença, apesar dele não ser nativo, ainda assim é uma definição completamente diferente. Eu acho que, por mais que a gente esteja discutindo aqui, tipo, ai, que merda, o que tá acontecendo com a Sony e tal, eu acho que esse chacoalhar que deu aí na indústria de games com o PS4 Pro e com o Scorpio foi legal, cara. Foi bom para as pessoas começarem a, tipo... Porra, eu acho que tava meio morno, sabe? A geração não tinha jogos incríveis, assim, sabe? E eu acho que deu uma chacoalhada e a partir de agora acho que a gente vai ver bons jogos e tendo boas discussões, não só sobre o hardware, mas sobre o jogo, que é o mais importante de tudo. A gente fica na expectativa de como vai ser essa guerra dos consoles agora que a gente tem esses dois novos aparelhos no mercado. Tem o Project Scorpio vindo aí, a gente quer saber de você o que você espera do PlayStation 4 Pro e do Project Scorpio. Deixe seu comentário, não esquece de curtir esse vídeo e assinar o canal.